Entre o livro e a encrenca. Capítulo 13. No outro dia, Ben se acorda e se prepara para ir para a escola. Ele espera John e vai para a escola. Chegando lá, ele encontra Harry. Ele dá bom dia para Harry e Harry ri. O sinal toca, eles entram na sala e a aula começa. Quem entra na sala é a professora Kathleen Almeida. Olá, alunos, vamos para mais uma aula. Hoje aprenderemos trigonometria, diz a professora. A sala fica toda calada. Tempos depois o sinal toca, todos saem e vão para o recreio. Ben chama Harry para o banheiro. Eles entram no banheiro masculino e começam a conversar. E aí, o ditador Július Castelo Branco está mandando muito em você? Pergunta Ben. Não chamei Július de Castelo Branco, ele só está preocupado comigo, diz Harry com a sua voz serena e meiga. O clima começa a esquentar. Harry sente, mesmo que não queira, sente um amor bem lá no fundo de Ben. Ben ele ama Harry e sabe que Harry também lhe ama. Eles ficam inebriados um pelo outro, o clima esquenta, eles ficam perto um do outro, tudo esquenta, um clima maravilhoso, a pele começa a suar. Os lábios um perto do outro quase se beijando, quando de repente, eles se beijam, e entram na cabine do banheiro e fecham, eles se beijam sem parar, parece que nunca vai acabar. Um amor sem fim. Ben começa a tirar a roupa de Harry e também tira sua roupa, eles inebriados um no amor do outro, começam a se amar dentro da escola. No pátio Julius está atrás de Harry. Lisa também no banheiro masculino, eles ainda estão se amando, quando o sinal toca, Harry cai em si e vê que está fazendo amor com Ben, a pessoa que Julius não gosta. Ele coloca suas roupas rapidamente e vai para a sala correndo. Ben também coloca suas roupas e vai para sua sala. Chegando lá, Lisa o pergunta por que demorou. Ele diz que estava amando com alguém maravilhosamente esplêndido. Ela não se toca e liga para Julius dizendo que o Ben está aqui. Julius diz que Harry chegou ali também. Eles tiram uma conclusão que Harry esteve com Ben, mas para não criar caso eles deixam isso para lá. A aula começa. Horas depois todos saem, o horário das aulas acabou, todos vão para casa. Ben dá tchau para Harry e vai para casa com John. Julius vê e fica irritado. Tempos depois. Na casa de Harry, ele está pensando no que aconteceu no banheiro com Ben, sobre o amor que ele sente por Ben, um amor bem pequeno, que hoje se aumentou. Ele está pensando em Ben. Quando Julius lhe liga, ele quer saber como ele está, depois de ter sumido com Ben. Ele atende, Julius reclama e pergunta onde ele estava. Harry diz que estava no banheiro fazendo suas necessidades e que não precisava falar tudo o que ele faz para Julius. Julius fica furioso e fala o porquê quem ele está fazendo isso. Os dois brigam feio por causa de Ben. A discussão é tão grande que eles ficam sem se falar. Harry fica furioso e desliga o telefone na cara de Julius. Julius fica no momento de ira. Ele sabia que ele deve deixar Harry voar, mas ao mesmo tempo ele tenta proteger Harry de Ben. Mas parece que todo esse protegimento vai acabar, pois Ben já está fazendo a cabeça de Harry e muito bem. No outro dia, Ben se ajeita para ir para a escola, ele espera John e vai. Chegando lá, Ben e John entram na escola. Ben olha Harry e lhe dá um oi. Harry sorri e dá um oi para Ben. Julius vê e tira Harry de perto de Ben. O sinal toca, todos entram na sala, as aulas começam. Ben entra na sala e se encontra com o olhar de Lisa, mas desvia e senta na sua cadeira. Já Lisa olha para Ben e o encara por um tempo, mas também desvia o olhar, e olha para o caderno que estava em sua frente. Mas já se passam as duas aulas e chega o intervalo. Lisa se encontra com Harry e vão juntos ao refeitório. Então, Lisa, como foi a aula? Já a minha foi um saco, o professor passou a mesma coisa e repetiu várias vezes mesmo a gente ter estudado e várias vezes chega já enjoante o assunto. Disse Harry com uma careta. Lisa ri e diz. A minha foi tranquila, nada de estresse, gostei da aula de hoje, bora ver as outras. Diz Lisa com um sorriso. Eles vão para o refeitório, pegam o lanche e saem, vão para o pátio, ficam um minutinho lá, quando de repente Ben aparece e pede para Harry ir ao banheiro com ele. Eles vão e fala. Harry, depois daquele de ontem, eu estive pensando que não consigo mais ficar sem olhar para você e não ver uma amizade colorida, mas sim, eu vejo um romance que está se expandindo e ficando cada vez mais forte. Eu queria saber se você aceita ficar comigo? Diz Ben. Aquele pedido congela Harry. Ele não sabia que Ben iria pedir isso. Quando de repente Julius chega e vê os dois conversando, Julius chama Harry e Harry vai. Ben fica furioso por dentro com Julius. Julius fica reclamando com Harry por causa dele ter ficado sozinho com Ben. Harry fala que ele faz o que ele bem entender e que ele não precisa de Julius para opinar na vida dele. Julius percebe que ele e Harry estão se separando e isso tem nome Ben. O sinal toca, todos entram na sala, a primeira aula é a do professor de física.
O professor de física entra como se estivesse invadindo a sala para revelar o maior escândalo da década. Ele para no meio da sala, coloca a mão no peito e dispara. Cruzes. Que atmosfera carregada é essa, queridos? A turma já começa a rir. Ele ajeita o cabelo imaginário, anda até a mesa e gira dramaticamente. Bom dia, meus pequenos fótons desgovernados. Hoje nós teremos uma aula muito alegre. Ou pelo menos eu tentarei, porque do jeito que vocês andam, cruzes. Ele abre o diário como se fosse um livro de fofocas. Começando com o trabalho que eu mandei vocês fazerem. Todos que fizeram, por favor, aqui na frente. Silêncio. Ele congela. Olha para um lado, para o outro. Querido, ele aponta para Harry. Não me diga que essa sala inteira resolveu desafiar as leis da física e da responsabilidade? Harry coça a cabeça. Professor, eu. Cruzes Harry. Querido, você com essa carinha de quem tentou negociar com Newton às 3 da manhã. A sala explode em risadas. Uma aluna tenta ajudar. Professor, eu fiz metade. Ele leva a mão à testa. Metade? Metade? Querida, isso não é novela das 6, é física. Ou resolve a equação, ou ela resolve você. Ele começa a andar pela sala como se estivesse apresentando um programa de fofoca científica. Vocês acham que eu não sei? Ontem à noite teve aluno dizendo, depois eu faço. Cruzesses. A inércia gritou no universo. Ele pega o apagador e deixa cair no chão. Vejam, caiu. Gravidade, queridos. Não é drama, embora eu adore um. Harry ri. Professor, o senhor exagera. Ele se vira lentamente. Exagero. Querido, eu sou a própria intensidade newtoniana. A turma aplaude zoando. Ele aponta para o quadro. Primeira lei. Todo aluno parado continuará parado, até eu dizer prova surpresa. Metade da sala entra em pânico. Cruzes. Olha como vocês acordam rápido quando eu falo essa palavra mágica. Ele abre um papel como se fosse revelar um segredo bombástico. Tenho aqui os nomes dos que não fizeram o trabalho. Professor, não. Harry implora. Ele sorri venenoso. Querido, eu não revelo segredos. Eu exponho verdades científicas. Ele olha o papel. Harry. A turma vibra. Cruzesses. Eu sabia. Ele coloca a mão no peito. Vem aqui, querido. Mostre para nós como a preguiça atua como força dominante no seu sistema. Harry vai até o quadro. O professor. E se eu errar? Ele aproxima o rosto dramaticamente. Se errar, querido, você descobrirá que toda ação tem uma reação. E a reação se chama recuperação. Cruzes. Grita a sala inteira. Ele sorri satisfeito. Assim que eu gosto. Drama, tensão e aprendizado. Harry começa a escrever qualquer número no quadro. O professor observa, semicerrando os olhos. Querido, isso é física ou você está inventando uma nova matemática alternativa? A turma gargalha. Ele bate palmas exageradamente. Meus amores, anotem, na minha aula pode faltar caneta, pode faltar caderno. Mas não falta espetáculo. Ele caminha até a porta, volta dramaticamente. E amanhã, cruzes, veremos quem realmente aprendeu. Porque eu observo tudo. Tudo. Ele tira os óculos em câmera lenta. Aula encerrada? Não, queridos. Isso foi só o primeiro capítulo. E a sala inteira já sabe. A física nunca mais será a mesma. Depois da aula bombástica dele vem a professora de ciências. A professora de ciências já entra antes mesmo do barulho terminar. Shut up. A sala inteira se cala automaticamente. Harry cochicha, eu nunca vou me acostumar com isso. Ela joga a bolsa na mesa. Bom dia, almas cebosas. Hoje eu acordei inspirada a lascar o caneco de Odete se alguém resolver testar minha paciência. A turma já começa a rir. Professora, quem é Odete? Pergunta um aluno. Ela arregala os olhos. Não interessa. Odete é um conceito. É um estado de espírito. E hoje eu estou pronta para lascar o caneco dela. Risos gerais. Ela olha direto para Harry. E você, alma cebosa master, já abriu o livro ou tá esperando a fotossíntese acontecer dentro da sua cabeça? Professora, eu tô abrindo. Abra mais rápido, que eu não tenho tempo para evolução lenta não. Um aluno começa a cochichar. Ela vira num giro rápido. Shut up. Silêncio absoluto. Eu escuto até pensamento errado nessa sala. E se continuar, eu mato a cobra e mostro o pau. A turma explode em gargalhadas. Harry ri alto demais. Ela aponta para ele. Tá rindo de quê, criatura? Quer que eu faça uma demonstração prática do ditado? Não, professora. Pois fique esperto. Aqui não tem enrolação. Eu explico, eu cobro e eu provo. Mato a cobra e mostro o pau, do jeitinho científico. Ela começa a escrever no quadro com força. Hoje o assunto é cadeia alimentar.
E eu já identifiquei o elo mais fraco. Ela vira devagar. Harry. A sala vibra. Professora, eu não fiz nada. Exatamente. Esse é o problema da alma cebosa. Não faz nada e ainda quer bônus. Ela caminha entre as carteiras. Vocês pensam que eu não vejo? Eu vejo tudo. Vejo quem copia, vejo quem dorme, vejo até quem abre o livro só para fingir dignidade. Ela para no meio da sala. Xerape, que eu vou fazer pergunta. Silêncio. Alma cebosa número 3, o que é um consumidor primário? É o que consome primeiro. Ela fecha os olhos. Jesus amado, me dê paciência. A turma ri. Consumidor primário é quem se alimenta do produtor. Se for para responder desse jeito, é melhor virar planta e fazer fotossíntese. Ela olha para Harry de novo. E você que tá sorrindo, diga o que é ecossistema. Harry respira fundo. É o conjunto de seres vivos e o ambiente onde vivem. Ela fica em silêncio dramático. Olha isso, a alma cebosa evoluiu. Palmas irônicas da turma. Mas não se anime não. Uma resposta certa não apaga seu histórico de bagunça genética. Ela bate o giz na mesa. Xerape final. Quem falar agora eu faço copiar o livro inteiro à mão. E não me teste porque eu mato a cobra e mostro o pau com gosto. Silêncio total. Ela sorri satisfeita. Assim eu gosto. Disciplina é igual antibiótico. Ruim, mas resolve. Ela ajeita os óculos. Vamos estudar, almas cebosas. Porque se depender só do talento de vocês, eu vou ter que explicar a teoria da evolução começando do zero. A turma ri, mas abre o livro rapidinho. E Harry? Ele só sussurra. Eu sou o experimento favorito dela. E realmente, é. A turma ainda está rindo depois da resposta de Harry. A professora ajeita os óculos, olha para ele com aquele olhar clínico de quem já diagnosticou o problema. Harry, ainda sorrindo, solta. Professora, eu acho que a senhora é meu karma. A sala faz aquele coletivo. Ela coloca a mão na cintura. Seu karma? Criatura, eu sou sua chance de evolução. Risos. Ela aponta o giz para ele. Karma nada. Você me lembra uma aluna que eu tive. Maria Eduarda. A turma já começa a rir só pelo tom. Professora, quem é Maria Eduarda? Pergunta alguém. Ela respira fundo. Maria Eduarda era o cão. Explosão de gargalhadas. Nem a mãe dela aguentava. A mãe me entregava na porta da escola e dizia, professora, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Harry quase cai da cadeira. E eu fiz. Fiquei em cima da menina igual fiscal de prova. Onde Maria Eduarda estava, eu estava atrás. Ela aponta para Harry. E sabe o que ela dizia? A senhora é meu karma. A turma já está em lágrimas. Mas infelizmente, ela continua dramática. Eu saí da escola onde ela estava. Ela faz uma pausa teatral. E eu prometi, um dia eu volto. Ela aponta o dedo para o nada, como se Maria Eduarda estivesse ali. E quando eu voltar, vou olhar bem na cara dela e dizer, voltei, bebê. A sala inteira vai abaixo. Harry enxuga os olhos de tanto rir. Professora, eu tenho medo da senhora. Tenha mesmo. Mas medo pedagógico. Ela encosta na mesa, mais calma. Agora falando sério, almas cebosas. A turma já fica atenta. Eu já ensinei em muita escola antes de vir pra cá. Dei aula no EJA lá na Mostardinha, em Recife. E como era lá, professora? Pergunta um aluno. Ela dá uma risadinha. Era uma peixe. A sala ri. A turma era fogo puro. Trabalhavam o dia inteiro, chegavam cansados, mas tinham uma energia, uma vontade. Ela cruza os braços. No começo foi difícil. Muito difícil. Mas eu fiquei em cima. Cobrei. Briguei. Incentivei. Falei que eles eram capazes. Ela olha para todos. E sabe o que aconteceu? Aquela sala virou a melhor que tinha. Silêncio respeitoso. Porque quando eles entenderam que podiam, eles fizeram acontecer. Ela aponta para a turma. Vocês também conseguem. Só que preferem fazer graça. Harry levanta a mão. Professora, a gente tenta. Ela encara ele. Eu sei que tenta. Do seu jeito atrapalhado, mas tenta. Risos leves. Eu pego no pé porque eu acredito. Se eu não acreditasse, eu nem gastava saliva. Ela olha para o relógio de repente. E misericórdia, eu falei demais. A turma ri. Xerape final. Guardem os livros. Todo mundo começa a se mexer. Ela pega a bolsa. E Harry? Oi? Você não é meu karma. Ela faz uma pausa. Você é meu projeto em andamento. A turma faz, ai. Ela já vai saindo, mas vira na porta. E estudem. Porque se depender de mim, vocês passam. Nem que eu tenha que domar um por um. Ela sai. Harry se joga na cadeira e sussurra. Ela é maluca. O amigo responde. Maluca não, lendária. E a turma inteira concorda.
Minutos depois os alunos estão conversando uns com os outros quando de repente a porta se abre. Entra a professora de português. Postura impecável. Passos firmes. Olhar que atravessa a parede e detecta erro de concordância a quilômetros. Ela coloca a bolsa na mesa. Boa tarde. Boa tarde, professora. A sala responde, já sem muita esperança. Ela escreve no quadro com letra perfeita. Leitura oral e interpretação. Vira-se lentamente. Hoje nós iremos praticar algo que aparentemente está em extinção nesta sala. Atenção! Harry sussurra. Lá vem regulamento novo. Senhor Harry, se for comentar, projete a voz. Não gosto de legendas humanas. Risos abafados. Ela abre o livro. Cada aluno irá ler um parágrafo. E toda vez que alguém demonstrar que não está prestando atenção, eu retirarei 3 pontos. Silêncio absoluto. 3 pontos, professora? Pergunta um aluno. Sim. A cada distração. A cada? A cada, onde está? 3 pontos. A turma entra em modo alerta máximo. Comecemos. Página 52. Primeiro parágrafo. Você, o aluno começa a ler, nervoso, mas vai. Ela escuta atenta. Próximo. A aluna começa bem, mas tropeça numa palavra. Perspective. Corrige a professora calmamente. Continue. A leitura segue. Chega a vez de um aluno que claramente não estava acompanhando. Ele abre o livro desesperado. Professora, onde mesmo? Ela não altera o tom. 3 pontos a menos. A sala reage. Professora. Atenção é requisito básico. Harry arregala os olhos. Isso é terrorismo acadêmico. Ela olha para ele. Isso é método. Risos. Chega a vez de Harry. Senhor Harry. Terceiro parágrafo da segunda coluna. Ele começa confiante. A narrativa apresenta um conflito interno que revela. Ela observa. Ele continua. A fragilidade emocional do personagem. Ela faz um leve aceno de cabeça. Continue. Ele termina sem errar. A turma bate palminhas discretas. Ela ergue a mão. E não transformem isso em espetáculo. Ele apenas cumpriu o mínimo esperado. Risos. Mais um aluno começa a ler, mas 2 colegas no fundo cochicham. Ela para imediatamente. Quem está conversando? Silêncio. 3 pontos para ambos. Professora, a gente só estavam ignorando a leitura. Exatamente. A sala fica em tensão. Ela fecha o livro por um momento. Vocês precisam aprender a ouvir, não apenas a esperar sua vez de falar. Ela caminha entre as carteiras. A leitura ensina ritmo, interpretação, vocabulário. E principalmente respeito. Harry levanta a mão. Professora, a senhora pega pesado. Ela olha para ele. O mundo pega mais pesado ainda. Silêncio. Ela respira fundo. E continuemos. A leitura segue, agora com a sala em silêncio absoluto. Até o ventilador parece colaborar. Depois de alguns minutos, ela olha para o relógio. Fecha o livro. Muito bem. A turma solta o ar coletivo. Para casa, as 10 páginas continuam valendo. E amanhã repetiremos a leitura. De novo. O alguém arrisca. Ela ergue a sobrancelha. Deseja perder mais 3 pontos? Não, professora. Ela pega a bolsa. Lembrem-se, quem não presta atenção na palavra, acaba sendo atropelado por ela. Ela caminha até a porta. Aula encerrada. Sai. 2 segundos de silêncio. Harry se joga na cadeira. Eu sobrevivi. O amigo responde. Por 3 pontos. E a sala inteira começa a rir, aliviada. Depois da aula dela entra a professora de geografia. A porta se abre suavemente. Entra a professora de geografia. Passos leves. Voz mansa. Expressão tranquila. Ela coloca o mapa sobre a mesa com cuidado. Boa tarde, meus continentes favoritos. A turma responde animada. Boa tarde, professora. Ela sorri. Hoje nós vamos falar sobre as camadas da Terra, crosta, manto e núcleo. Tudo muito calmo, organizado, estruturado. Harry sussurra, finalmente paz. Ela começa a desenhar um círculo no quadro. Imaginem a Terra como uma grande esfera. De repente, bloque, uma bola de papel atinge o ombro dela. Silêncio. A turma congela. Ela para, respira fundo, muito fundo. Se vira lentamente. Quem foi o ser tectonicamente instável que jogou isso? Silêncio absoluto. Um riso nervoso escapa no fundo. Ela caminha até o centro da sala. Eu sou calma. Eu sou tranquila. Eu explico placas tectônicas com voz de meditação. Ela pega a bola de papel. Mas não me testem. Um aluno começa a rir mais alto. Ela olha direto para ele. Foi você? O menino tenta se esconder. Não, professora. Ela estreita os olhos.
Você, meu querido, está com a mesma expressão de quem acabou de causar um terremoto de magnitude 8. A turma começa a rir. Ela aponta para ele. Levante-se. Ele levanta. Ela olha de cima a baixo. Você é o quê? O quilômetro extra do Equador. Explosão de gargalhadas. Harry quase cai da cadeira. Professora. Alguém grita rindo. Ela cruza os braços. Joga papel em mim e acha que eu não vou reagir? Eu ensino latitude, longitude e agora vou ensinar limite. A turma já está chorando de rir. Você está expandindo mais que a crosta terrestre, meu filho. O professor A sala não aguenta. Ela anda pela sala indignada. E eu tô aqui falando do núcleo da Terra. E você quer ser o núcleo da bagunça? O menino tenta falar. Professora, foi brincadeira. Brincadeira? A Terra também treme por brincadeira? Risos mais altos. Ela volta para o quadro. Olha, eu sou calma, mas tenho meus vulcões internos. Ela desenha um manto com força exagerada. E você acabou de provocar erupção. Harry enxuga as lágrimas de tanto rir. Professora, a senhora é tranquila até ficar nervosa. Ela aponta o giz para ele. Exatamente. Eu sou igual clima tropical. Calma, até virar tempestade. A turma aplaude rindo. Ela respira fundo. Mas vamos voltar à aula. Porque diferente de certas pessoas em expansão territorial, a sala ri de novo. O conteúdo não pode parar. Ela olha para o menino mais uma vez. E você, quilômetro da Terra, vem aqui. Professora, venha calcular o raio do seu arrependimento no quadro. A turma vibra. Ele vai, vermelho de vergonha e rindo. Ela explica enquanto ele tenta resolver. Vejam, turma, a Terra é formada por camadas. Assim como a paciência do professor. Risos. Crosta, aparência calma. Manto, irritação leve. Núcleo, explosão total. Harry cochicha, ele já chegou no núcleo. Ela ouve. Já estou voltando para a crosta. Não me provoquem. A aula segue entre explicações e piadinhas geográficas. Depois de alguns minutos, ela olha para o relógio. Respira fundo novamente. Muito bem. Guardem os materiais. A turma começa a se organizar. Ela pega o mapa. E lembrem-se, a Terra gira, mas minha paciência tem eixo fixo. Risos. Ela olha para o menino uma última vez. E nada de jogar papel, porque da próxima vez eu transformo você em exemplo prático de deslizamento de massa. A sala explode mais uma vez. Ela sorri, já calma de novo. Aula encerrada. Ela sai tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Harry suspira. Eu amo essa escola. O amigo responde. Cada aula é um fenômeno natural diferente. E a turma inteira concorda. O sinal toca, todos vão para o recreio, pegam seus lanches e ficam conversando. O sinal toca todos para a sala. Bem antes de entrar tenta falar com Harry. Mas o professor de educação física lhe pega pelos braços e lhe pergunta aonde é que ele vai. Ele fala que vai ao banheiro e o professor o deixa ir. Chegando no banheiro ele dá de cara com Julius, que fica nervoso com ele e pergunta o que ele e Harry estavam fazendo sozinhos. Ben fala que isso não é da conta dele e se ele quiser saber pergunte. Para Harry, Ben sai e vai para sua sala, Julius também. Chegando lá, a professora ainda não chegou na sala de Julius. Ele chega e Harry está lá. Não fala nada com ele. Julius se senta na espera a professora chegar. A porta se abre com energia. A professora de inglês entra girando a chave do carro no dedo, sorriso enorme no rosto. Hello, my little rubber baby boogie bumpers. A sala fica em silêncio 2 segundos, e depois começa a rir. Professora, o que é isso? Pergunta Harry. Trava-língua, meu amor. Se você consegue falar isso, consegue pedir hambúrguer em qualquer país. Ela bate palmas animada. Now, everybody. Grammy English. Let's go. Silêncio. Ela coloca a mão na orelha. Can't hear you. A turma começa tímida. Good afternoon, teacher. O quê? Vocês estão pedindo desculpa ou dando boa tarde? Energy. O good afternoon, teacher. That's better. If you internationally respected now. Ela escreve no quadro. Speak English or pay a funny fine. Aqui na minha aula, quem falar português paga multa emocional. Harry cochicha. Lá vem. Hard that, Harry. Repeat in English. Ele trava. The here she comes. A sala explode. Ela ri alto. Close enough. We are evolving. Ela começa a andar entre as carteiras. Today we are going to talk about daily routines. Because some of you don't even have a study routine, right? Julius ri. Julius. What time do you wake up? 6 hours. A sala gargalha. 6 hours is how long you sleep, baby. What time? 6 a.m.
Very good. See? Note só difícil, né? Ela mistura naturalmente. English is igual cuscuz. No começo parece estranho, mas depois você ama. A turma ri. De repente Julius levanta a mão. Teacher, can you go to the bathroom? Ela cruza os braços, teatral. Repeat with confidence. With grammar. With dignity. Ele respira fundo. Teacher, may I go to the bathroom, please? Ela coloca a mão no coração. Oh my God, that was beautiful. Shakespeare is clapping somewhere. A turma ri alto. Yes, you may. But walk, don't run. This is not Fast and Furious 12. Julius sai rindo. Ela vira pra turma. See? If you want basic human rights, speak English. Harry levanta a mão. Teacher, how do I say? A professora tá animada demais em English. Ela ri. The teacher is to excite. And yes, e. Ela começa a explicar o verbo to be. Repeat after me. I smart. I é smart. I é intelligent. I é intelligent. I not lazy. A turma hesita. Ela estreita os olhos. Repeat. I é not lazy good. Even if it's a lie. Pronunciation fast. Explosão de risadas. Ela aponta para Harry. Harry make a sentence with always. Ele pensa. I always forget my homework. A sala vai abaixo. Ela bate palmas. Honest. I love it. But let's try something better for your academic survival. Ela escreve no quadro. You will study tonight. Everybody repeat. You will study tonight. Again. Like you mean it. You will study tonight. Now say it em português. Eu vou estudar hoje à noite. Ela sorri. Mentira coletiva bate good pronunciation. Julius volta do banheiro. Julius, what did you do there? Ele responde rápido. I washed my hands. Good. Hygiene and English. Proud of you. Ela olha para o relógio. Oh no, time flees when you are bilingual. A turma faz a homework. Write 10 sentences about your routine. English. Not Google Translate English. Real English. Ela pega a bolsa. And remember, English is not hard. It's just dramatic. Ela vai até a porta. By my little rubber baby boogie bumpers. A turma responde alto. By teacher. A professora sai e o pessoal espera o professor de educação física. A porta se abre com firmeza. Ele entra na sala como se estivesse entrando em uma quadra lotada. Ombros largos, postura impecável, camisa esportiva justa marcando cada músculo. O apito brilha no peito. As meninas quase entram em estado de emergência. Ai! Ah, meu Deus! Ele fecha a porta com calma. Boa tarde, turma. Voz grave. Segura. Em pé. A sala inteira levanta. Ele pega a bola da mesa e começa a quicar lentamente. Tum, tum, tum. Hoje é dia de basquete. E antes que alguém pense que jogar é só arremessar de qualquer jeito, não é? Ele caminha entre as fileiras. Vocês acham que o LeBron James virou lenda só porque acordou inspirado? Ah! Que o Michael Jordan nasceu enterrando bola. Ah! Que o Kobe Bryant não treinava até não aguentar mais. As meninas praticamente derretem. Que o Stephen Curry acerta aquelas bolas de 3 do nada. Ou que o Shaquille O'Neal era só tamanho e não técnica. A turma ri. E no Brasil? Vocês acham que o Oscar Schmidt virou mão santa porque teve sorte? Alguns alunos se entreolham impressionados. Basquete é treino. É repetição. É disciplina. Ele gira a bola no dedo com facilidade absurda. Em fila. Vamos pra quadra. Quadra, o portão de ferro se abre. O eco dos passos preenche o espaço amplo. O vento balança levemente as redes das cestas. Ele caminha até o centro. Aquecimento. Corrida leve. 2 voltas. A turma começa a correr. O postura. Respiração controlada. Depois do aquecimento, ele pega a bola. A controle de bola. Ele começa a driblar rápido, alternando mãos, passando por trás das costas. O Kyrie Irving não dribla daquele jeito por mágica. É fundamento. Ele acelera. O Kevin Durant não pontua porque tem braço longo. É treino. Ele faz um giro rápido e uma bandeja perfeita. A bola entra limpa. A quadra explode. Professor! Ele levanta a mão pedindo silêncio. Agora vocês. Distribui bolas. Harry tenta driblar rápido demais. A bola escapa. Controle antes de velocidade. Julius tenta arremessar de 3. Erra feio. O Luca Doncic não arremessa sorrindo à toa. Ele calcula. A turma ri. Ele divide os times. Quero passe. Quero comunicação. Quero marcação. O jogo começa. Tênis rangendo no chão. Gritos de passa, ecoando. Ele observa atento.
Antecipação. Defesa ganha campeonato. Uma aluna arremessa olhando para ele e não para a cesta. A bola nem chega perto. O foco no aro. Ele entra no jogo para demonstrar. Dribla 2 alunos com facilidade absurda. Salta alto. Enterrada poderosa. A rede balança forte. Silêncio de 1 segundo. Depois, ai! Ele pousa com equilíbrio. Treino. Disciplina. Repetição. O jogo continua intenso. Harry respira fundo, mira melhor, acerta uma cesta. Melhor. Ele aprova com um leve aceno. Depois de longos minutos, ele apita forte. E chega. Todos param, suados e ofegantes. Ele reúne a turma no centro. Basquete ensina 3 coisas: foco, respeito e trabalho em equipe. Ele caminha devagar diante deles. Nenhuma dessas estrelas chegou lá sozinha. Ele aponta para a cesta. E vocês também não vão melhorar sozinhos. O vento atravessa a quadra. Formação. Vamos voltar para a sala. No corredor, a turma comenta animada. Ele falou do Curry, do Kobe, do Oscar. Na porta da sala, ele se vira. Próxima aula quero evolução. E tragam água. Hidratação é regra. Um meio sorriso discreto. Dispensados. Ele sai. 2 segundos de silêncio. Depois a sala explode. Ele é perfeito. E o sinal final toca, encerrando a aula mais comentada da semana. Os alunos, aproveitando que estão na quadra, vão direto para a cantina. Tempos depois começa a última remessa de aulas antes do sinal final toca e todos irem embora para suas casas. A primeira aula da última remessa quem dá é a professora de matemática, Kathleen Almeida. A porta se abre sem pressa. Nada de anúncio dramático. Nada de sinal tocando. Só o barulho firme do salto no piso e o leve arrastar da bolsa sobre a mesa. Entra a professora de matemática, Kathleen Almeida. Ela observa a sala em silêncio por 3 segundos. 3 segundos longos o suficiente para todo mundo fingir que já estava estudando. Interessante, ela diz calmamente. Eu entro e de repente todo mundo vira estudante aplicado. Que fenômeno matemático curioso. A sala começa a rir. Ela coloca o marcador na mão como quem segura um microfone. Vamos começar simples. Me respondam com sinceridade. Quem aqui já falou eu odeio matemática? Várias mãos levantam. Ela faz cara de decepção teatral. Nossa, e eu aqui preparando aula igual chefe preparando prato gourmet. Risos. Ela se vira e escreve no quadro com letra impecável. Sistema de equações. Alguns já suspiram. Ela vira rapidamente. Suspiro eu deixo para filme romântico. Aqui a gente resolve. Ela desenha 2 equações. X mais Y igual a 10. X, Y igual a 2. E isso aqui não é briga de variável. É conversa mal organizada. Harry cochicha, eu já me perdi. Ela aponta sem olhar. Você se perde porque entra em pânico antes de ler. A turma ri. Ela começa a explicar com calma, mas cheia de ironia leve. Sistema é tipo grupo de amigos. Um sozinho não resolve nada. Juntos fazem sentido. Ela soma as equações passo a passo. Se eu somo aqui, olha que coisa linda acontece. 2x igual a 12. Ela se vira lentamente. Matemática é organizada. Quando você organiza, ela coopera. Julius comenta, parece até fácil quando a senhora faz. Ela sorri de lado. É porque eu não brigo com o número. Eu converso com ele. A turma ri. Ela continua resolvendo. X igual a 6. Agora substitui. Sem drama. Sem gritaria. Ela substitui e encontra Y igual a 4. Ela cruza os braços. Viram? Ninguém morreu. Risos. Ela começa a andar entre as carteiras. O problema não é a conta. É o medo que vocês criam antes dela. Ela para ao lado de uma aluna. Leia a equação antes de decidir que não sabe. Ela volta para frente. Matemática não é vilã. Vilão é o desespero precoce. A turma começa a ficar envolvida. Ela propõe outro exemplo, um pouco mais difícil. Dessa vez, chama Harry ao quadro. Venha negociar com as incógnitas. Ele vai, meio inseguro. Erra um sinal. Ela coloca a mão na testa dramaticamente. O sinal, meu filho, o sinal é a personalidade da equação. Você troca o sinal e ela vira outra pessoa. A sala explode de rir. Ela corrige com paciência. Menos com menos dá mais. Isso é reconciliação matemática. Ela explica substituição, método da adição, comparação, tudo com exemplos engraçados. Substituir é tipo trocar figurinha repetida. Isolar variável é igual pedir silêncio. Você tira o que atrapalha. A turma começa a participar mais. Perguntas surgem. Respostas aparecem. Ela desenha no quadro um gráfico representando as 2 retas. Quando as retas se encontram, temos solução.
Quando não se encontram, é drama geométrico. Risos novamente. Ela respira fundo e olha para a turma inteira. Silêncio espontâneo. Ela fala firme, mas com leveza. Vocês acham que matemática é sobre decorar fórmula? Não é. É sobre organizar pensamento. Ela aponta para a cabeça. Se aqui está bagunçado, a conta sofre. Ela escreve grande no quadro, bem no centro. Organiza a mente que o número se rende. Ela vira devagar. Repitam. A turma, rindo, repete. Organiza a mente que o número se rende. Ela sorri satisfeita. De novo. Agora acreditando. Mais forte. Organiza a mente que o número se rende. Ela caminha até a mesa. Matemática não é sobre ser gênio. É sobre insistir 5 minutos a mais do que sua vontade de desistir. Harry comenta. Professora, hoje fez sentido. Ela aponta para ele com o marcador. Porque você tentou antes de reclamar. A turma ri. Ela encosta na mesa, tranquila. Enquanto vocês acharem que não conseguem, o número ganha. Quando vocês organizam o raciocínio, ele se rende. Ela fecha o marcador com um clique seco. Agora sim, vamos resolver mais um. Porque confiança se constrói praticando. Kelly termina de resolver o último exercício no quadro com aquela calma calculada de quem sabe exatamente onde quer chegar. Ela coloca o marcador na borda do quadro, mas não vira de imediato. Deixa o silêncio trabalhar. A turma olha para o resultado final. Então, ela diz, ainda de costas, qual era o medo mesmo? Ninguém responde. Alguns riem baixo. Ela se vira devagar. Vocês perceberam que não foi a conta que mudou. Foi a postura de vocês. Ela caminha até o centro da sala. Quando vocês param de lutar contra o exercício, ele para de lutar contra vocês. Harry comenta. Professora, quando a senhora explica parece até simples. Ela inclina a cabeça. Porque eu não pulo etapa. E vocês vivem querendo pular. Risos. Ela pega o apagador e limpa o quadro com movimentos firmes. Matemática não é corrida de 100 metros. É construção. Apaga a última parte da fórmula. E construção exige calma. Ela se apoia na mesa. Se hoje vocês entenderam pelo menos um processo, já valeu. Julius levanta a mão. Professora, e quando a gente travar na prova? Ela responde na mesma hora. Você respira, organiza o que sabe, começa pelo mais fácil e deixa o cérebro aquecer. Ela dá um meio sorriso. Travar é normal. Permanecer travado é escolha. A turma faz aquele coletivo de reflexão. Ela pega o caderno de chamada, fecha devagar. Eu não quero aluno perfeito. Eu quero aluno persistente. Ela olha para todos. Matemática não exige talento sobrenatural. Exige prática honesta. Ela escreve no canto do quadro, menor dessa vez. Processo pressa. Copiem isso. Não é fórmula. É postura. Alguns ainda estão sorrindo por causa das piadas anteriores. Ela percebe. E sim, podem rir. Aprender rindo fixa mais. Ela pega a bolsa. Antes de sair, para na porta. Olha para a sala uma última vez. Hoje vocês não fugiram do problema. Vocês enfrentaram. Uma pausa curta. Continuem assim. Ela sai sem drama, sem pressa. Depois de muito tempo, a porta se abre com firmeza calculada. O professor de português, outro pois teve que repor a aula da professora. Ele entra com o livro de gramática debaixo do braço como se estivesse prestes a anunciar uma reforma ortográfica mundial. Ele para no centro da sala. Olha para todos. Respira fundo. Prestem atenção. Silêncio imediato. Ele ajeita a gola, limpa a garganta e dispara. Hoje falaremos sobre o Rio de Luxemburgo. A turma se entreolha. Harry cochicha. Isso fica onde? O professor já rebate. Não importa onde fica. Importa como se constrói a frase que fala dele. O Rio de Luxemburgo está poluído. E sabem por quê? Porque assim como a língua portuguesa, quando maltratado, ele sofre. Ele começa a andar de um lado para o outro. O rio está poluído fisicamente. A língua está poluída semanticamente. Democraticamente falando, a decadência é coletiva. A turma já segura o riso. Ele ergue o livro. A Bíblia já dizia, dai a César o que é de César. Bate o livro na mesa. E eu digo, dai ao sujeito o que é do sujeito. Risadas. Quem com ferro fere e com ferro será ferido. Quem com erro escreve, com nota baixa será corrigido. A sala começa a gargalhar. Ele se empolga. No princípio era o verbo. Aponta para o quadro. E o verbo concordava corretamente. Nesse momento, um aluno lá do fundo levanta a mão, confiante demais. Professor, mas tipo assim, a gente vamos pro Rio de Luxemburgo, né, professor? Silêncio absoluto. O professor congela. Fecha os olhos lentamente. Respira fundo como quem tenta não perder a fé na humanidade. Ele caminha até o aluno.
Devagar. Repita. A gente vamos pro Rio de Luxemburgo, né, professor? Ele coloca a mão no peito. É meu filho, sua concordância e seu verbal tá tudinho lutando um contra o outro, não é? A turma explode em risadas. O aluno genuinamente confuso. Como assim? Não entendi. O professor levanta os braços dramaticamente. A gente é singular. Vamos é plural. Isso é uma guerra civil dentro da frase. A sala gargalha mais alto. É como dizer eu somos feliz. É independência sintática. Ele corre para o quadro e escreve. A gente vai. Repita. A gente vai pro Rio de Luxemburgo, né, professor? Ele suspira. Melhorou. Mas essa vírgula antes do né, professor, está implorando por misericórdia. Mais risos. O aluno tenta se defender. Professor, mas eu falo assim em casa. Ele aponta dramaticamente. E eu falo o meu filho aqui. Mas nem por isso escrevo assim na redação. A turma já está quase sem ar. Linguagem é contexto. Não é bagunça. Se for errar, errem democraticamente, mas errem conscientes. Július comenta, isso existe? Ele responde, não, mas sou acadêmico. A sala aplaude ironicamente. Ele volta ao tema, completamente fora de rota. O Rio de Luxemburgo sofre. Sofre porque ninguém respeita suas margens. Assim como vocês não respeitam as margens do caderno. Ele começa uma fala longa e intensa. A Bíblia também diz, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Isso é concordância moral. Ação e consequência. Se você fere o idioma te fere na prova. Dai a César o que é de César significa dar ao verbo o sujeito correto. Se César é singular, o verbo também é. Se o sujeito é plural, o verbo acompanha. Isso é a harmonia divina da gramática. A turma já ri só pelo tom. No princípio era o verbo e o verbo estava correto. Imaginem Moisés descendo com as tábuas escritas com erro de crase. O povo teria atravessado o Mar Vermelho com regência mal aplicada? Harry quase cai da cadeira de tanto rir. Um aluno ousa comentar. Professor, isso não tem nada a ver com a aula. Silêncio mortal. Ele vira lentamente. Democraticamente, opiniões são permitidas. Pausa dramática. Academicamente, consequências são aplicadas. Ele abre a pasta. E teste surpresa. A sala inteira não. 10 questões sobre a metáfora entre o Rio de Luxemburgo e a degradação da norma culta. Július cochicha. Mas esse rio existe? O professor ouve. Na minha aula, ele existe. E está clamando por saneamento gramatical. Ele distribui as folhas. E questão 1. Explique em 30 linhas por que sujeito e verbo devem viver em paz. Harry sussurra. Igual casal? O professor escuta. Exatamente. Sujeito e verbo são um casal. Se um vai sozinho e o outro vai acompanhado, dá confusão. A turma volta a rir. Depois de longos minutos, ele recolhe as provas. Ajeita o livro. Olha para todos. O mundo já está poluído demais. Não poluam a língua portuguesa. Ele caminha até a porta. Antes de sair, prestem atenção, até o Rio de Luxemburgo agradece. Ele sai. Assim que a porta fecha, a sala explode em gargalhadas. Depois de muitas aulas, o sinal toca, todos saem e vão para suas casas. Ben chama Harry para ir em um restaurante chique perto da escola. Julius fala por Harry e diz que ele não vai. Mas Harry, querendo enfrentar Julius, diz que vai mesmo que ele não deixe. Harry entra no carro de Ben e vai para o restaurante. Julius fica nervoso e vai para casa com Lisa porque ele não está com cabeça para dirigir sua moto. Ele entra no carro de Lisa e vai para casa. Chegando em sua casa ele entra, se despede de Lisa e entra em sua casa. Chegando lá ele mexe no celular e olha uma foto de Harry. Ele está pensando em como Harry mudou. Ele culpa Ben. Ben fez a cabeça de Harry. Mas na verdade quem mudou Harry foi ele mesmo. Ele se prepara para tomar banho. O dia foi cansativo. Ele pega a toalha, tira a roupa e vai para debaixo do chuveiro. Ele toma banho, mas fica pensando em Harry, nos seus cabelos, na sua boca, no seu beijo. Ele de repente pensa em Ben. Ele tem que tirar Ben de Harry. E ele vai fazer isso para que Harry fique só para ele. A luxúria e a ganância toma conta do coração de Julius. Ele termina seu banho, desliga o chuveiro e vai se trocar. Ele se troca, pega o celular, pega o fone e vai escutar músicas românticas. Do outro lado da cidade está Ben e Harry. Eles chegaram no restaurante. Ben já tinha guardado uma mesa para eles. Eles se sentam e pedem algo para comer. Depois da refeição, Ben pega do bolso o anel e pede bem baixinho para Harry para não envergonhá-lo. Ele pede para Harry se ele queria namorar com ele. Harry fica surpreso e congelado, não sabe o que responder. Ben lhe fala que é para ele responder se sim ou não, que era para ele ser direto. Ele não sabe o que responder. Se sim ou não, Ben lhe
Pressiona mais ainda pedindo para ele responder logo. Harry está entre a cruz e a caldeirinha, não sabe o que responder. O clima se adensa mais ainda. O mistério fica no ar. O que será que Harry irá responder? Ele pensa no Julius, na Lisa e até na Mary Jane. E por outro lado, ele não tem mais nada a perder. Julius não lhe pediu para namorar nenhuma vez. Ele pensa e decide. Ele decide o que ele vai escolher, mas ele congela. Não consegue falar nada. E Ben continua pressionando. No hospital, Mary Jane continua sedada. Rosália aparece lá no quarto da Mary Jane, para sedar ela mais uma vez. Quando ela está prestes a dar a injeção para sedar Mary Jane, aparece Lisa. Rosália se assusta e derruba a seringa. "O que você está fazendo aqui?" pergunta Rosália gritando. "Eu vim visitar a minha amiga Mary Jane", responde Lisa. "Quem deixou você entrar?" pergunta Rosália. "A enfermeira lá embaixo mandou eu ficar 5 minutinhos e depois ir embora, pois ela vai descansar", responde Lisa. Rosália entende e vai embora do quarto. Ela se ajeita. Quando ela vai embora, Mary Jane acorda. Lisa fica surpresa. Rosália congela. Mary Jane abre os olhos e começa a falar. "Cadê o Raul? Eu quero ver o Raul", diz Mary Jane. Lisa e Rosália congela. Mary Jane continua gritando que quer ver o Raul. E a partir de agora nada será como antes.